Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Um acidente envolvendo uma lotação e um carro de passeio que matou 2 pessoas na manhã desta quinta-feira no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, indignou os moradores da área. Eles já haviam solicitado à prefeitura providências quanto à sinalização do local. É mais um táxi lotação Menino Deus que teve a rota interrompida, desta vez por um acidente de trânsito. Morreram a passageira do carro e um pedestre que foi atingido pela lotação na calçada. Os 2 motoristas foram encaminhados para o HPS. O trânsito ficou interrompido durante o trabalho da perícia. Os bombeiros foram acionados porque o corpo da vítima no carro ficou preso nas ferragens. O impacto do acidente destruiu a frente do Fiesta, que foi arrastado por vários metros. O lotação derrubou uma árvore e destruiu a frente de uma casa. Parou com as rodas no ar. Depois da mudança no trânsito, nas imediações para um binário com a Silveiro, a Dona Augusta, por onde vinha o lotação, passou a ser mão única e preferencial. Já a Miguel Couto, de onde veio o automóvel, deixou de ser preferencial. Este não foi o primeiro acidente. A semana passada estiveram aqui fazendo levantamento, porque ocorreu 2 acidentes num dia só, para botar sinaleiro. Ou então ali, ó, pare. Porque uma rua que faz 60 anos, que só desce, não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai parar, né? A EPTC ficou aqui durante pelo menos umas 2 ou 3 semanas, a partir do momento da criação do binário, mas depois disso, que também não resolve, só a EPTC estar aqui. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Vários moradores afirmaram que já solicitaram à EPTC sinalização no asfalto. Hoje somente foram colocadas placas de pare. A comunidade pede ainda uma sinaleira. É muito difícil, ainda mais aqui nessa nossa zona tem muita gente que caminha com cachorro, crianças que vão para a escola. Está muito difícil essa passagem aqui. Poderia ser um familiar meu que estivesse ali embaixo da lotação. Eu acho que o poder público hoje ele não se preocupa muito com a gente, a burocracia é muito grande. Em 3 dos 4 cantos do cruzamento, a gente vê indícios disso que os moradores estão nos contando. Lá, a gente nota que o muro precisou ser refeito, provavelmente por causa de um acidente. Aqui foram instalados fradinhos de proteção. E lá do outro lado da rua, foi recém-colocado um novo guarda-reio. A EPTC divulgou uma nota lamentando o fato e informando que o levantamento técnico a pedido dos moradores já está concluído e a implantação de tachões refletivos, estreitamento de pista e placas regulamentares, além da pintura no asfalto, está programada para ser feita após o período das chuvas. Manuel mora na casa que teve a garagem destruída pela lotação. A proximidade deixa a sensação de impotência. De não ter força para fazer nada, né? Porque outro dia aconteceu um acidente que também foi atingido uma pessoa, um motoqueiro aqui, parece que depois veio a falecer. Quer dizer, a gente não tem força para isso. O assunto agora é economia. A venda de carros, caminhões e ônibus novos deve fechar o ano com vendas quase 30% menores do que o ano passado. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. É a terceira vez neste ano que a Anfavea revisa para baixo os números de comercialização de veículos de todos os tipos. Era uma concessionária de veículos, virou academia de ginástica. O ponto foi fechado para cortar custos e se adaptar à realidade de vendas enxutas. A loja é muito próxima da nossa matriz, né? E ela muito mais agregava custo que agregava venda. Nós, assim, tivemos essa ação que fizemos, não demitimos nenhum funcionário dessa loja, né? Absorvemos todos eles nas nossas lojas em Porto Alegre, que temos 2. Mas a situação brasileira é um pouco diferente. 17 mil pessoas perderam o emprego este ano por causa do fechamento de revendas, de carros leves a máquinas agrícolas. Entre as concessionárias que abriram e as que fecharam, o saldo é negativo. Em 9 meses, 400 revendas foram abertas, mas 776 encerraram as atividades. Reflexo de um ano de baixas, que já acumula 23% de queda nas vendas. No Rio Grande do Sul, a situação é ainda pior. O índice chega a menos 28%. A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores diz que o país aumentou a estrutura para a venda de carros, mas a demanda retrocedeu para os níveis da década passada. Culpa da falta de dinheiro no mercado.
A falta de PIB, a falta de economia, a falta da roda voltar a girar. Nós temos que ter PIB. Tudo funciona de maneira mais equilibrada e mais uniforme. O principal fator, agregado ao segundo, a desconfiança, a falta de confiança de maneira geral do investidor e tanto quanto do empresário e do consumidor. As empresas de telefonia lideram o ranking de reclamações do Procon de Porto Alegre. A lista é do mês de setembro. No total, foram mais de 1.200 registros feitos pela internet no aplicativo do Procon. O ranking tem 2 propósitos: alertar aos clientes sobre as empresas mais reclamadas e também possibilitar que elas melhorem o serviço. De acordo com o Procon, os problemas nas relações com o consumidor estão principalmente na ausência de informações na hora da compra de um produto ou na contratação de um serviço. Empresas não estão ainda afinadas o seu setor comercial com o setor de atendimento ao cliente. Na hora de vender, na hora de propor um contrato, as empresas funcionam muito bem. Na hora de resolver o problema daquele consumidor que já está na sua carteira de clientes, nós conseguimos verificar uma grande dificuldade das empresas funcionar. As campeãs de reclamações são as mesmas, empresas de telefonia e televisão a cabo. E os problemas também se repetem, com cobranças indevidas, contratos e cobertura de sinal. Por mês, o Procon da capital faz mais de 700 atendimentos. O consumidor recebe uma resposta da reclamação em até 10 dias. E o índice de resolução dos casos chega a 85%. É isso que a Priscila espera. Ela tem um pequeno negócio e contratou um serviço de anúncios para a internet. Mas a empresa contratada repassou o serviço de cobrança para outra. E os boletos também dobraram. É uma cobrança indevida, é uma duplicidade de cobranças, tá? Eu não quero que a minha empresa seja prejudicada por isso. Então, o Procon me aconselhou a realmente procurar os meus direitos juntamente aos órgãos e à justiça, é claro. A cobrança indevida é uma reclamação comum nos guichês. Por isso, é essencial que esse e outros problemas sejam relatados. Esse trabalho de orientação e de fiscalização conjunta entre consumidores e órgãos de defesa do consumidor é o que faz com que a gente consiga evoluir e ter um índice de resolutividade muito alto no nosso atendimento. Momentos de compras em supermercado podem não ser mais tão agradáveis como alguns meses atrás. Isso acontece porque nos últimos tempos os preços estão subindo e subindo muito. Para conversar isso com a gente sobre essa questão, sobre essas questões sobre o câmbio, a inflação, os juros e como eles influenciam na vida de um cidadão, estamos recebendo o Marco Martins, que é consultor financeiro. Boa tarde, Marco. Tudo bem? Boa tarde. Bom, sobre essa questão do câmbio e questão da inflação, como é que, até mesmo os juros, como é que isso pode influenciar na nossa vida? Realmente influencia tremendamente. Quando assim, dá para separar cada pedaço de juro, câmbio e inflação como uma corrente que se retroalimenta em determinado momento. Quer dizer, à medida em que as taxas de câmbio são pressionadas, várias matérias-primas e vários produtos importados que a gente encontra no supermercado também acabam tendo seus preços reajustados. O que o consumidor tem que ficar atento é que, com os juros muito altos, a economia muito desaquecida, alguns comerciantes não estão repassando toda a alta do preço do dólar para os produtos. Então, a pessoa tem que pesquisar bastante, olhar promoções, olhar quem está mais estocado e pesquisar. Eu acho que a prática que a gente passa a viver nesse momento de inflação mais elevada é retomar os velhos hábitos de pesquisar, ver quem é que reajustou menos o preço, quem é que ainda não reajustou, quem é que não absorveu toda a alta de câmbio. Então, acho que esse é o impacto. Pois bem, essa questão da peregrinação, de certa forma, é uma peregrinação andando por estabelecimentos comerciais e tal. Também não pode se tornar um pouco caro, por exemplo? Claro. Tipo, a gasolina também aumentou. Vamos considerar que a pessoa vá de carro, não vá a pé. Ou vai de transporte público. Vamos pegar a questão de transporte público, que também aumentou. Isso também a pessoa tem que colocar isso... De novo, tem que colocar isso também no custo todo. Quer dizer, a pesquisa, hoje a gente tem vários instrumentos, inclusive eletrônicos, sites de busca e tal, internet, que acaba
permitindo que você faça buscas, que você faça pesquisas de preços em casa. Quer dizer, se você sair por aí, indo num supermercado na Zona Sul, outro na Zona Norte, para economizar R$10 na sua compra total, no final das contas você gastou mais dinheiro. Então, é preciso racionalidade, né? Você não pode ser compulsivamente pesquisador, porque daí você vai fazer economia de um lado e vai gastar de outro, né? E isso também deve ser controlado, a questão da compra de forma compulsiva, assim. Eu acho que né? as compras, a época das compras impulsivas, ela vai ter que ser compulsivamente diminuída, tá certo? Não há mais muito espaço para impulso, até porque você tem riscos aí de desemprego, que essa questão da inflação alta, quando você joga as taxas de juros lá para cima, você desaquece muito a economia. Então, a própria notícia anterior que falava de desemprego e tal, isso está impactando vários setores. Então, se você é comprador impulsivo, deixe seu cartão de crédito em casa. Deixe seu cartão de crédito em casa. Só use ele quando você sai de casa, dizendo, ó, preciso comprar um sapato, preciso comprar um tênis, preciso comprar uma camisa. E também é preciso sempre avaliar o que é que eu preciso e o que é que eu desejo. Essa confusão entre o que eu preciso e o que eu desejo, muitas vezes se reflete num cartão de crédito com gasto bem maior do que você, de fato, suportaria. Tá? Isso vale para todo tipo de compra que for realizar. Então, isso é uma dica vale, essa é uma dica importante. Quer dizer, o que eu preciso e o que eu desejo. Quer dizer, essa é uma dica central nesse momento. Quer dizer, muitas vezes as nossas compras são muito mais impulsionadas por desejos do que por necessidades reais de consumo. Tá certo. Conversamos com o Marco Martins, consultor financeiro. Marco Martins, muito obrigado novamente pela gentileza aqui no Canal Aberto. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. O novo indexador das dívidas de estados e municípios com a União foi tema de reunião dos governadores dos 3 estados do sul do país. O encontro do chamado CODESUL, o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul, também tratou da alteração do limite para contratação de créditos dos estados pelo programa BRDE Municípios. Esse programa foi lançado em Curitiba com a presença dos governadores do Paraná, Beto Richa, de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e do governador José Evo Sartori. O chefe do Executivo Gaúcho, que também preside o CODESUL, ressaltou a importância do projeto diante da crise econômica instalada no país. O que vale é a economia do local, o que vale é a economia regional. As pessoas moram nas cidades, moram nos municípios. O pouco recurso que for estendido a eles, feito compartilhado com o município, com certeza ele terá um efeito imediato, porque ele atende às necessidades locais. A cota de cada estado para financiamento no BRDE Municípios é de R$150 milhões. Um exemplo de luta social e empreendedorismo. Em Caxias do Sul, um senegalês criou uma campanha de combate ao preconceito. O movimento deu tão certo que ganhou apoiadores em vários países. Com bom humor e criatividade, a iniciativa também gera renda. Senegal. Ser negão. Ser legal. O idealizador da campanha mora no Brasil há 5 anos e há 3 em Caxias do Sul. Negro, orgulhoso de sua pele e suas origens, Cher afirma que é necessário combater o racismo com pequenas atitudes como essa. Tem que acabar o racismo. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a entender bem o que é a palavra racismo. Na verdade, eu nem sabia mesmo racismo, o que significava. O senegalês conta que prefere esquecer as situações em que sofreu com o preconceito, já que, segundo ele, as boas ações das pessoas sempre prevalecem.
A campanha surgiu com o objetivo de combater o preconceito, o racismo, não só aqui em Caxias do Sul, mas, claro, em todo o país. E tem muita gente, assim como eu, apoiando esta causa e vestindo a camiseta. Entre amigos, brasileiros e senegaleses, tem cada dia mais gente apoiando essa ideia. Ainda no século XXI tem muito preconceito, até para os negros brasileiros mesmo. Então é uma causa que todo mundo tem que abraçar, tanto os brancos quanto negros. Cher conta que já teve encomendas de diversas cidades do estado, além de São Paulo e até para os Estados Unidos. As camisetas custam R$30 cada e podem ser adquiridas na rua Os 18 do Forte, 1881, sala 3. E o senegalês celebra com alegria o apoio que tem recebido. A maioria são pessoas brancas. Mas por que compraram? Por que estão vestindo a camiseta? Estão vestindo a camiseta porque querem mostrar que elas também são iguais com a gente. Então nós também temos que pensar que nós somos iguais com todo mundo. Senegal, 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 Senegal. A previsão de temporais se mantém no Rio Grande do Sul. A quinta-feira será de grandes volumes de chuva em várias regiões. Porto Alegre tem forte instabilidade ao longo do dia. A máxima chega aos 23 graus. Chuva acompanhada de trovoadas em Novo Hamburgo faz 22 graus. Máxima de 22 e pancadas também em Tramandaí, no litoral norte. Pelo menos 12 cidades no estado enfrentam transtornos desde ontem por causa das chuvas. Na região central, em Santa Maria, mais de 300 casas foram alagadas, e em Santiago, 500, o que obrigou a Defesa Civil a distribuir aproximadamente 14 mil metros de lona. Nos municípios de Mata e Itaara, um temporal de granizo atingiu mais de 200 residências. Na capital, ocorreram diversos alagamentos. A água tomou conta das ruas da Vila Cruzeiro, entre a região sul e o centro de Porto Alegre. Problemas também foram registrados na Perimetral e nas avenidas João Pessoa e Ipiranga. Semáforos chegaram a parar de funcionar, mas já voltaram ao normal. A chuva provocou uma elevação no nível do Arroio Dilúvio. Ainda nesta edição, nós voltaremos a falar sobre as chuvas que atingem o estado. Sentir medo é natural e necessário. Sem ele, não haveria limites para o que o homem poderia fazer. Mas o medo se torna um problema quando domina a vida de uma pessoa. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós estamos recebendo Sônia Martins Sebenello, presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Como é que vai? Mas antes da gente conversar, a gente vai saber que tipos de medos as pessoas enfrentam. A nossa reportagem foi às ruas para conferir. A senhora tem medo de alguma coisa? Ah, várias coisas. O que, por exemplo? O mais medo é de morrer. Tenho medo de sair pra rua. Ontem meu filho foi assaltado, a gente não tem segurança, né? Sai pra rua, não sabe se vai voltar pra casa. A gente tem medo do trânsito, né, que está violento. A gente tem medo, né, dos políticos que a gente coloca no poder, né? Eu acho que tu não pode deixar de fazer certas coisas porque tem medo, né? Tem que enfrentar. Sempre se tem medo de alguma coisa, nem que seja só um pouquinho. Como a gente viu aí, o povo nas ruas tem medo de diversas coisas, né? O que provoca o medo? Como a gente pode definir o medo? Na verdade, o medo faz parte da condição, né, humana. Freud já falava no estado de desamparo, porque ao nascermos, nós deixamos, né, no útero que nós abandonamos, todos os aspectos representativos da segurança, né? E então, há um psicanalista argentino que fala, Arnaldo Raskovski, que fala que o trauma do nascimento nós temos a vida toda para elaborá-lo, né? Então, em todas as etapas, de certa forma, nós vamos encontrar situações de ruptura, né? De que nós temos que avançar e, na verdade, até ali nós estamos preparados com aquilo, porque mentalmente, racionalmente, nós podemos nos preparar
para uma etapa avante e à frente. Porém, a nossa experiência é aquela que nós estamos deixando. Então, isso o tempo todo está nos exigindo um desequilíbrio de uma postura, de uma outra organização e de um outro equilíbrio. Evidentemente que tem características de personalidade que podem acentuar essa situação que é humana, é do desenvolvimento, ela é intrínseca à natureza humana. Mas hoje nós temos uma sociedade que, de alguma forma, nos desafia, né, com muitos aspectos que levantam ou que amplificam essa questão do medo, né? Então, nós somos uma sociedade que propõe o hedonismo, né? A satisfação absoluta, a obtenção de todos os propósitos, a conquista de todas os oásis ou os fetiches que nós nos colocamos como positivos e, no entanto, é uma sociedade que pouco escuta o ser, pouco escuta o sujeito, porque no momento que nós temos tudo ao alcance e nos defrontamos com a realidade que isso não é verdadeiro, porque a vida não é só vencer e conquistar, a vida é também se defrontar com alguma dificuldade, com algum fracasso, estabelecer uma nova estratégia, uma nova organização emocional para poder ir avante ou, de repente, não é avante, é ficar. Então, é todo um jogo de maturidade que nós vamos alcançando que não está proposto na cultura contemporânea. Pelo contrário, então cria-se um impasse. E, na verdade, nós acabamos nos sentindo desprotegidos. Então, aí emergem todas as possibilidades do medo. O medo de ser rejeitado, o medo da violência, que é real, né? O medo de nos comprometermos, de nos vincularmos, de ficarmos sós, né? Então, na verdade, são diversas possibilidades que a cultura atual não auxilia, ela não é propícia, digamos, ela não é continente para que os indivíduos sejam mais sustentados, adaptados, assim, por aspectos que possam lançar mão para poder seguir de uma maneira mais adaptativa, né? Como lidar, então, com o medo? Como aprender a lidar com ele? Na verdade, a primeira situação importante é tentar, vamos dizer, desafiar dentro de condições de cuidado com os riscos, né? Aquilo que nos atemoriza. Porque uma coisa é o medo real e concreto e objetivo, que é, se tu fores avançar naquela situação, que ela propõe uma defesa, tu estás te expondo, estás ameaçando, né? Estás te ameaçando. E te, vamos dizer, expondo a uma situação que pode ser de grande risco. Agora, se nós temos, e nem sempre as pessoas têm capacidade de identificar o medo subjetivo, né? Evidentemente que tem que também ir vencendo situações que possam dissolver aquela fantasia, porque muitas vezes é uma fantasia, né? Relacionada a uma situação anterior de angústia ou de inquietação ou traumática que a pessoa acaba reproduzindo no dia a dia em situações que possam, né? Ela tem um sinal lá, o inconsciente dá um sinal e aquilo se apresenta como se fosse uma situação de grande risco, a pessoa reage recuando ou não investindo ou não se propondo, e aí será uma situação negativa para essa pessoa. Então, é importante poder discriminar, mas isso nem sempre a própria pessoa tem essa capacidade. Mas a situação, a realidade, ela oferece esse canal para que as pessoas, canal aberto, para que as pessoas experimentem. E ao experimentar e não se concretizar aquela fantasia, de alguma maneira tu tens aquele caminho aberto. Se isso for repetitivo, evidentemente que será um sintoma e a pessoa deve procurar um atendimento, deve procurar um autoconhecimento, uma possibilidade de vamos dizer, elaborar essa questão para poder viver, né? Viver de forma saudável, criativa, né? Realizadora. Importante, então, na medida do possível, a gente enfrentar os nossos Sem dúvida nenhuma. Ok, então, Sônia Martins Sebenello, psicóloga, muito obrigada pela gentileza de vir ao Canal Aberto conversar com a gente. Muito obrigada, foi um prazer. Uma boa tarde. Boa tarde. A região central já acumula grandes volumes de chuva e a previsão é de que chova ainda mais ao longo desta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul faz 23 graus. A situação é de alerta em Santa Maria, pois o acumulado de precipitação deve aumentar.
máxima de 24. Chove bastante também em Cachoeira do Sul, máxima de 23 graus. Una luce chiara si affaccia lentamente, offre la visione di grandi bolle bianche, la gente che le abita vive un nuovo giorno, una nuova festa, oggi come ieri. Daqui a pouco, o programa Estação Educar seleciona jovens para a aprendizagem profissional. Previsão de chuva forte nesta quinta-feira na Serra Gaúcha. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 23 graus. Possibilidade de temporal na região norte. Em Passo Fundo faz 28 graus. Grandes volumes de precipitação no noroeste. Em Ijuí, a máxima atinge os 24 graus. As aulas no Colégio Estadual Protásio Alves, em Porto Alegre, foram retomadas nesta quinta-feira, após 3 dias de interrupção. As aulas foram suspensas na segunda-feira, depois que foram ouvidos estrondos e sentidos tremores no prédio da escola. A Secretaria Estadual de Obras emitiu laudo nesta quarta, afirmando que o dano é pontual e restrito à entrada frontal do prédio pela Avenida Ipiranga. Ainda segundo o documento, as demais dependências da escola não estariam comprometidas. A área afetada vai permanecer fechada até que os reparos emergenciais sejam concluídos. Estão abertas as inscrições para o programa Estação Educar, que seleciona jovens de 14 a 17 anos para um curso de aprendizagem profissional. Uma iniciativa, uma parceria da Transurb com o Senai do Rio Grande do Sul, é voltada para estudantes de famílias de baixa renda que estejam frequentando o ensino médio. O programa oferece 40 vagas para o curso de assistente administrativo. Tatiana já se formou, agora faz estágio na área. Aprendi bastante coisa, não só aqui no meu setor. Cada pessoa parece, a gente aprende uma coisa nova. Um dos requisitos para participar da seleção é residir em um dos municípios atendidos pelo metrô. É uma excelente oportunidade para esse jovem ingressar no mercado de trabalho, enfim, para ele se qualificar, para se preparar para isso. Afinal de contas, é um curso de assistente administrativo ministrado pelo Senai. Ao final do curso, o jovem recebe um certificado, isso habilita ele a trabalhar, ele já sai com uma profissão, enfim, com um currículo que possibilita ele ingressar no mercado de trabalho de uma forma muito mais qualificada. As inscrições para o programa Estação Educar prosseguem até o dia 16 deste mês. Céu nublado com pancadas de chuva em Uruguaiana, na fronteira oeste. Os termômetros ficam na marca dos 24 graus à tarde. Em São Borja, a chuva pode vir acompanhada de trovoadas. A máxima chega aos 26. Há risco de temporal em Alegrete. A máxima não ultrapassa os 23 graus. Vamos continuar falando sobre tempo, né? Na região metropolitana, os bairros Americana, Nova Americana e Vila Barcelos têm aproximadamente 10 ruas embaixo d'água em Alvorada, município da região metropolitana da capital. As enchentes deixaram 50 pessoas desalojadas. 14 moradores da área não conseguiram abrigos e foram acolhidos na escola Anísio Teixeira. Já em Cachoeirinha, famílias de áreas alagadas resistem em deixar suas casas. 2 barcos no pátio da casa e outros circulando pelo que foi uma rua mostram que os alagamentos são rotina no bairro Olaria, em Cachoeirinha. De ontem para hoje choveu 100 milímetros no município. O volume equivale a toda a chuva prevista para o mês de outubro. O nível do rio Gravataí, que é de 1,60 m, estava com 4,55 hoje pela manhã, quase 3 metros acima do leito. A maioria das casas foi desocupada nas enchentes de setembro. Das 112 famílias que viviam aqui, 71 já foram removidas para o loteamento Chico Mendes, numa região mais alta da cidade. Outras 11 famílias estão abrigadas no ginásio municipal.
Mas 30 famílias permanecem aqui no local. Uma delas, inclusive, vivendo naquele ponto mais crítico, onde não se sabe o que é a rua e o que é o rio Gravataí. Os moradores que ainda estão no local reclamam da prefeitura. Tem água, tem tudo lá, não tem? Vai botar uma torneira que vai lá na guarita para buscar água. É viver, não é viver, nós não temos bicho. A Defesa Civil continua monitorando a região. Espera poder retirá-los assim que começar a baixar bem a água. As famílias já foram, tem 11 famílias no ginásio e essas que estão na parte mais seca são as que menos preocupam. Mas a gente quer tirar o mais rápido possível, colocar eles na moradinha deles lá. Um pouco mais de segurança e dignidade, né? A tempestade também causou estragos em outro ponto da cidade. No condomínio Moradas do Bosque, um raio provocou um incêndio em 6 casas geminadas. Era difícil de ver, porque a gente só começou a ver quando levantava a fumaça das casas e a gente teve que começar a arrancar as telhas para poder tirar água para dentro. A prefeitura disse que o executivo e os moradores fizeram um acordo. A prefeitura disse que o executivo fizeram um acordo do início e o poder público forneceria material de construção e os moradores fariam um mutirão de mão de obra para a reforma das casas do loteamento Chico Mendes. As obras acontecem na medida em que o material chega. Os moradores podem ocupar as casas na medida em que vão ficando prontas. A prefeitura não estimou um prazo para a conclusão das reformas. Cachoeira do Sul, na região central, recebe até a próxima semana pecuaristas de todo o estado, na edição de número 65 da Feira Agropecuária da cidade. Leilões para compra e venda de bovinos e equinos movimentam o Parque do Sindicato Rural. A reportagem é da TV Cachoeira. A feira se destaca pelo potencial genético dos animais. Essa é a oportunidade de conhecer o trabalho criterioso desenvolvido pelos pecuaristas. A chegada dos animais começou bem antes, lá pelo início da semana anterior. Agora, aos poucos, eles entram em pista e vão sendo arrematados. O coordenador da Feira Agropecuária de Cachoeira do Sul, de número 65, fala sobre o balanço parcial de vendas. Os primeiros 3 remates estão superando a nossa expectativa, né? Novamente, Cachoeira do Sul está disponibilizando um material genético de excelente qualidade. Tivemos compradores do município, região, diversos municípios do estado. A nossa expectativa é que com esses remates que nós já falamos e o que estão por vir, nós tenhamos faturamento entre 3 milhões e 200 e 3 milhões e 500 mil reais de faturamento. A programação segue até dia 18 desse mês. As origens da produção artesanal no estado e os pratos que mais combinam com os diferentes tipos de cerveja. Esse é o assunto do trecho de hoje da série sobre cervejarias artesanais do TVE Repórter. A reportagem é de Clarissa Lima. Erroneamente, o hábito de beber cerveja é atribuído a homens e jovens. Nas mesas dos bares, no entanto, o público é tão variado quanto as cartas de cervejas. As 3 amigas discutem sobre os diferentes estilos. Carmen tem o seu favorito. A minha preferida é Red Ale. Ela tem é difícil explicar, mas ela tem um gosto mais forte. Só que ela é amarga, mas ela não fica amarga no final. Então, ela é um amargo no início que tem um sabor mais de malte, e ela tem um pouquinho mais de álcool, Gabriela está entrando no universo da cerveja, por isso tanta indecisão na hora de fazer a escolha. E tu também gosta de cerveja artesanal ou elas estão te trazendo para esse mundo? Trazendo para esse mundo. Eu não sei de nada, eu tô quase entrando, E o que tu achou das degustações? Eu achei bom, ele vai me trazer mais agora. Eu tô muito em dúvida. A cerveja artesanal fica ainda mais saborosa quando é harmonizada com a comida. Essa costelinha de porco que está sendo preparada, por exemplo, cai muito bem com uma cerveja de trigo. Uma cerveja muito pedida no mundo inteiro. Acredito que seja um estilo que foi muito difundido, é um estilo do sul da Alemanha. São cervejas de trigo, chamadas Weizenbiers, né? São servidas nesse copo especial aqui. Elas têm uma característica de serem levemente turvas em função da levedura em suspensão, né? E o copo faz diferença? Porque esse copo brasileiro faz diferença, sim. O copo, ele tem essa abertura maior aqui, porque a cerveja de trigo é feita com um tipo especial de levedura que gera muito éster e muito fenol, que são
os grandes responsáveis por dar muitos dos aromas da cerveja, tá? Com essa abertura maior do copo aqui, esses aromas são liberados mais facilmente. Uma salsicha bock com essa cerveja aqui combina muito bem, um pretzel, né, também. Então, geralmente, os países já desenvolveram na própria gastronomia algumas coisas que combinam, assim, né? Carne de porco combina muito bem com Weizenbier, assim, um porco assado, um joelho de porco. Foi com esse mesmo estilo de cerveja, a Weissbier, hoje muito apreciada, que a cervejaria Dado Bier iniciou a sua produção no estado. Pioneira no país neste tipo de negócio, em 1995, a bebida carro-chefe da empresa não foi bem aceita na época. Quando a gente apresentou para o mercado uma cerveja de trigo, na época uma Weiss hoje, que é a cerveja talvez mais conhecida das cervejas artesanais, uma cerveja turva, com gosto muito forte, com uma essência de canela, de cravo, assim, muito marcante. A pessoa olhou aquilo com... Mas o que é isso? É turvo. Nós, na época, não tínhamos aí, enfim, equipamentos centrífugas que separavam o fermento, então, às vezes, a quantidade de fermento era maior. O cara olhava, assim, uma cerveja, às vezes, com um residual de fermento no fundo do copo. Quer dizer, era um desconhecimento absoluto, salvo para poucas pessoas que viajavam para a Alemanha, que é onde tinha cerveja de trigo, e lá conheciam, mas era muito pouca gente. A Dado Bier é a primeira microcervejaria do Brasil a implantar bar e restaurante no mesmo espaço e oferecer aos clientes cerveja artesanal direto da fonte. O modelo de funcionamento da empresa foi criado a partir de muitas pesquisas e viagens pela Europa e Estados Unidos. Quando eu comecei a conceber o nosso projeto, pensar em produzir cerveja, era algo assim muito complexo, não se tinha a menor ideia como isso podia ser feito. Na Europa, eu vi que isso podia ser feito em pequena escala, porque não havia produção de cerveja em pequena escala no Brasil. Haviam pessoas que faziam cerveja em casa, antepassados, de principalmente origem alemã, né? Mas não havia produção de cerveja como negócio em pequena escala no Brasil, né? E quando depois eu fui fazer um estudo nos Estados Unidos, é que eu vi que lá havia um movimento que chamava cerveja artesanal. 13 pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira na Operação Costa Doce, que busca desarticular uma organização criminosa com atuação em 5 municípios do estado. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão nas cidades de Tapes, Camaquã, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Jaguarão. A repórter Angélica Coronel tem as informações sobre a operação. Segundo o Ministério Público, os criminosos atuavam em várias frentes: roubo de veículos, tráfico de drogas, assaltos a banco, corrupção passiva e sequestros. Entre os presos está um grande traficante de drogas da região de Novo Hamburgo, que estava no regime semiaberto, e um soldado da Brigada Militar preso em flagrante por portar munição ilegal. Grande parte dos crimes era praticada na cidade de Tapes, na zona sul do estado. A quadrilha foi descoberta depois da prisão do comissário de Polícia Civil Nilson Anelli, que foi preso em janeiro deste ano por envolvimento com o traficante Alexandre Madeira, o Xande. Toda essa organização, ela surge a partir do momento em que cessa o poder do comissário Anelli junto à secretaria, junto até à própria Polícia Civil, e ele para de ter influência, e as pessoas então tiveram oportunidade de procurar o Ministério Público, procurar os órgãos constituídos para nos dar notícia de uma série de crimes que aconteciam na região de Tapes, e por isso o nome Costa Doce, na região de Tapes e Camaquã, e que nos permitiu também, a partir dessas informações, chegar à comprovação. 2 pessoas ainda estão foragidas. O Ministério Público também investiga a participação de outros agentes públicos na quadrilha. A denúncia deve ser oferecida na semana que vem. Angélica Coronel, para o Canal Aberto. Quanto custa o homem não? Expresso da escravidão. Quanto custa o homem não? Expresso da escravidão.
Veja a seguir. Exposição mostra gravuras feitas por meninas judias durante a Segunda Guerra Mundial. E também, Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul faz concerto em homenagem ao Dia da Criança. Tempo fechado e chuvoso na região da Campanha. As temperaturas não variam muito. A mínima foi de 15 graus em Bagé e a máxima chega aos 19. Em Pelotas, a chuva vai ser forte. Os termômetros ficam na casa dos 20 graus. Máxima de 19 e previsão de pancadas em Rio Grande. Vamos falar do esporte aqui no Canal Aberto com Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Trazendo informações do Gauchão de Várzea, então. É verdade, esse Gauchão de Várzea promete ser dos mais pegados. Mas antes de falarmos do Gauchão de Várzea, nós vamos falar dos Jogos Mundiais Militares que estão sendo disputados na Coreia do Sul. A nadadora Graciele Hermann conquistou mais uma medalha. Acompanhe. A nadadora do Grêmio Náutico União, Graciele Hermann, ganhou a medalha de prata nos 50 metros livre individual. A prova foi realizada nesta quarta-feira pelos Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul. A unionista se mantém como recordista nessa modalidade no esporte militar, quando atingiu o tempo de 25 segundos e 8 décimos em 2014 na Suíça. Graciele é sargento do Exército e compete ainda nesta quinta-feira nas provas de 100 metros livre e revezamento 4x100 no sábado. No Canal Aberto recebemos Anderson Faria, técnico em esporte e lazer do SET, que vai nos falar sobre o Gauchão de Várzea. Anderson, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Canal Aberto. Boa tarde por mais essa oportunidade de a gente estar falando do projeto Gauchão de Várzea. O campeonato promete ser um dos mais pegados e mais disputados dos últimos anos. Realmente, a gente está com um espaço bem grande nas rádios que estão transmitindo, a rádio pela web, e isso não é comum, né? Então é uma novidade muito grande para nós, então está difundindo bastante assim no meio da torcida dos municípios. É importante também a nossa participação aqui da TVA Colaboração, essa parceria, né? Para que a gente possa divulgar, porque eu estava vendo aqui, Anderson, nós temos aqui Panambi, Santo Augusto, Canoas, Triunfo, Caraá, Jabuticaba, Paraí, São José do Ouro, Dom Feliciano, Pelotas, Rio Grande, São Leopoldo, Nova Petrópolis, Veranópolis, clássicos e mais clássicos, Uruguaiana. Exato, as equipes elas já estão criando já o clássico dentro do Gauchão de Várzea, né? Recebendo essa parceria que a gente tem com a TVE, de estar transmitindo, acho que é um momento especial que a gente tem no projeto e tende a crescer bastante. E a procura, as pessoas participam, além dos envolvidos nas equipes, evidentemente, mas o público em geral, ele participa, ele vai aos jogos, ele vai ao estádio, ele colabora. Sim, a gente tem uma experiência nova agora em São Leopoldo, que provavelmente 1.000 torcedores perto disso foram ver o jogo de São Leopoldo, e a gente está com uma perspectiva bem grande. Um belo número, 1.000 pessoas. Né? A torcida uniformizada, fizeram camisetas específicas, né? O pessoal de Canoas também é uma equipe organizada, o pessoal de Cará, de Cachoeirinha, todos têm vindo nos procurar para informar esse público, né? O pessoal de Uruguaiana também bem organizado, já é participante de todas as edições, então isso é novo para nós e bem gratificante. Só para que o telespectador tenha uma ideia, enquanto a gente está vendo as imagens do Gauchão de Várzea, nos dias 11 e 10 tem Alegrete e Santana do Livramento, já é clássico aí, né? São Pedro do Butiá e Maçambara, Panambi, Júlio de Castilho, Santo Augusto contra 3 de Maio, Canoas e Triunfo, Caraá versus Cachoeirinha, Jaboticaba e Paraí, Dom Feliciano e Pelotas. E no dia 15 de outubro, São Leopoldo e Nova Petrópolis. Vai tendo toda aquela... Toda essa rivalidade, né? Rivalidade. Temos esse jogo de São Leopoldo que vai ser numa quinta-feira à noite por ter iluminação, né? É importante. Nós estamos com os problemas das chuvas, né? Alguns municípios já entraram em contato
para tentar, de repente, adiar o jogo para a semana que vem, para a gente não ocasionar nenhum problema para os atletas. Certo. São quantos envolvidos na competição, Anderson? Agora, nessa etapa, são 27 equipes. 27 equipes. O campeonato vai até? Até a final programada para o dia 13 de dezembro. Muito bem. Anderson, eu quero agradecer a tua participação aqui no Canal Aberto. Anderson Faria, que é técnico de esporte e lazer do SET. E o Canal Aberto e o TVE Esportes sempre à disposição, tá certo? Certo, quero agradecer o espaço importante para a Fundergues. Toda vez necessário, nós estamos à disposição. Obrigado, Anderson. E uma notícia triste. O ex-lateral esquerdo do Inter, Jorge Andrade, morreu na noite desta quarta-feira, aos 73 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado no Hospital Santa Rita, por decorrência de um câncer. Nascido na capital gaúcha, Jorge Andrade atuou como lateral esquerdo do Inter entre 1967 e 1975. Conquistou títulos gaúchos e foi treinador do time de juniores. O ex-jogador colorado está sendo velado na Capela Nossa Senhora das Vitórias, que fica localizada no estádio Beira-Rio, e será cremado no crematório metropolitano São José, às 3h30 da tarde de hoje. Nossas condolências à família do Jorge Andrade. A mostra Meninas do Quarto 28 chega a Porto Alegre e fica até o final de março no Museu da URGS. A exposição traz pinturas que retratam o dia a dia de meninas judias em centros de detenção nazistas na Tchecoslováquia durante a Segunda Guerra Mundial. Os desenhos são um retrato do dia a dia no gueto de Theresienstadt, onde as meninas eram enclausuradas antes de serem enviadas para os campos de extermínio. O lugar também servia de prisão para intelectuais e artistas da época, como a professora Friedel Dicker Brandeis, que viria a se tornar a grande mentora dessas meninas. A professora Friedel Dicker Brandeis, que é a protagonista da nossa curadoria. A gente tem um olhar justamente para os desenhos. Ela estudou na Bauhaus e ela conseguiu passar todos os ensinamentos para as meninas. Se você observar, os desenhos são de um nível bastante alto para a idade. Elas tinham entre 12 e 14, são muito bons. Então ela passou todas as técnicas que ela pôde passar para tirar as meninas daquela situação. A exposição também traz uma réplica do antigo alojamento onde as meninas eram mantidas prisioneiras. Foi no quarto 28 que essas crianças, que tinham entre 12 e 14 anos, passavam a maior parte do tempo. Viviam igual a uma família e nutriam juntas o sonho de um dia voltar para suas casas. Sonho que a maioria não viu realizado. Das cerca de 15 mil crianças aprisionadas no gueto, 100 sobreviveram ao genocídio. Do quarto 28, que deu vida à exposição, 15 das 60 conseguiram sair. É muito triste, mas nós deixamos acontecer. Bastante emoção e saber que o bem triunfa sobre o mal. A exposição As Meninas do Quarto 28 foi chancelada pela ONU e escolhida pela União Europeia em 2013 para homenagem no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A mostra fica até o dia 31 de março no Museu da URGS. Há mais de 100 anos, Peter Pan inspira grandes obras literárias e cinematográficas. Personagem que representa o sentimento da criança de nunca crescer e de viver as aventuras da sua imaginação, ele está de volta em um novo longa-metragem. E quem nos fala sobre esse filme é a jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Tudo bom, Fernanda? E aí, o que esse Peter Pan tem de diferente dos outros da história do cinema? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia, a todos que nos assistem. Pois é, como tu bem falaste, né? Essa é uma história aí que já está no imaginário das pessoas, porque fala muito sobre a infância e também sobre o peso de ser adulto, né? Esse filme, ele não vai falar tanto para os adultos que já viram, por exemplo, aquela animação clássica de 1953 da Disney, nem o filme do Steven Spielberg, né? Que era protagonizado aí pelo Robin Williams, fazendo um ex-Peter Pan que tem que voltar, né, para recuperar a sua história. As pessoas que têm essa lembrança vão encontrar um filme bem diferente. Para as crianças, né, é uma nova forma de ver a fábula. Por quê? Esse filme que sai aqui no Brasil nessa quinta-feira, o Peter Pan, ele vai falar sobre a história antes da história. Explico. O que ele vai contar? Como o Peter Pan se tornou aquele Peter Pan que a gente veio a conhecer pela história original, né? Que era uma peça de teatro escrita pelo J.M. Barrie. Então, ele vai imaginar como seriam aquelas origens, né? Que na fábula e nos outros filmes que a gente viu, são só citadas, né? Não são tão trabalhadas. Então, o filme busca dar uma nova roupagem para essa história, apresentando exatamente essa pré-história do Peter Pan. Então, a gente vai ter ainda não vai ter a figura do Capitão Gancho, por exemplo, que é muito importante, né? E que o filme do Spielberg centrava bastante nesse personagem, que era interpretado pelo Dustin Hoffman na época. E nesse filme a gente vai ter o Garrett Hedlund fazendo um James Hook, que ainda não é o Capitão Gancho e que inclusive é amigo do Peter Pan durante bastante parte do filme. Aí a gente acompanha uma amizade entre os dois, uma aproximação entre os dois, e ele vai ser um dos amigos que o garoto, o Peter Pan, depois, né, vai conhecer quando ele chegar à Terra do Nunca. Então a gente vai acompanhar um Peter Pan muito sofrido, que foi abandonado pela mãe num orfanato e apresenta uma atitude, aí, um comportamento bastante rebelde, então não se encaixa nesse orfanato, e ele vai para a Terra do Nunca. Lá ele vai se deparar com o verdadeiro vilão, nesse filme, é o Barba Negra, né, que a gente já sabe que depois o Capitão Gancho vai se aliar ao Barba Negra, mas então é uma história bem diferente. Aí quem interpreta, inclusive, o Barba Negra é o Hugh Jackman, que para muitos está aí, não consegue ser reconhecido, mas é uma oportunidade de rever de novo essa fábula, e tanto quem já viu e já leu bastante sobre, vai ter uma nova oportunidade de gostar dessa história aí, que já é um clássico. E eu fico por aqui desejando que todo mundo siga sempre sintonizado aqui na 107.7, e mais cinema aqui tem também no Na Trilha da Tela, com a Jaqueline Chala. Por hoje é isso, Lívia. Uma boa tarde para todos vocês. Tá certo, Fernanda. Muito obrigada por mais essa dica de cinema aqui no Canal Aberto. Boa tarde. I just thought I'm lucky that it's something I can always do if I want to. I'm so lucky like that. I felt like I had nothing new that was coming out at the time that really I would probably go mad, you know what I mean? I would go mad. Is it hard to know who you can trust? Yeah. A Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul fez uma apresentação especial na noite desta quarta-feira. No Teatro Bruno Kiefer, o grupo liderado pelo maestro Telmo Jaconi interpretou trilhas de filmes clássicos. O concerto foi uma homenagem ao mês das crianças, com músicas de grandes sucessos infantis, como os filmes O Mágico de Oz e Aladim. A orquestra encantou o público. O grupo existe desde 2009 e é formado por crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A gente tinha um pouco de medo, né? Porque é um projeto piloto, a gente não tinha essa experiência de que uma realidade da vila, né? Dos problemas sociais que eles enfrentam, pudesse dificultar o nosso convívio dentro da orquestra. O que acabou acontecendo? O contrário. Eles, aprendendo um convívio de disciplina e de música e de bons exemplos, acabaram influenciando as famílias. Marco está no grupo desde o início e quer transformar o hobby pela música em profissão. Depois que eu conheci a música, sabe, é um mundo muito maravilhoso, é algo que faz muito bem para a alma, faz bem para ti, faz bem para o próximo, sabe? É uma coisa muito bonita que hoje, como profissão, pode render bastante, dá para viver como músico, né?
Para Isadora, o momento mais bonito é quando a sinfonia toca no coração das pessoas. Ela mesma se emociona. A gente fica feliz quando uma pessoa vê a gente tocando, a pessoa fica emocionada. A gente fica emocionada também, porque ela sente o que a gente está sentindo no momento. Então, isso nos faz dizer que o nosso trabalho está sendo bem realizado, sabe? É muito legal. Os jovens músicos têm entre 10 e 18 anos de idade e são alunos da rede pública de ensino. Além de aprender a música, eles têm aulas de ética e cidadania, promoção da qualidade de vida e empreendedorismo. O Canal Aberto volta amanhã, à 13h. Entre outros assuntos, vamos falar sobre o desafio que é a escolha profissional. Comércio de brinquedos para o Dia da Criança e as terapias a partir do contato com animais. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã.